Bom dia a todos. Enquanto esperamos que se juntem mais colegas a nós, temos aqui, como costume, um pequeno exercício de aquecimento. Podem ir pensando para depois daqui a bocadinho partilhar as vossas impressões. Bom, vamos. Só agora é que eu pus a gravação, peço desculpa, lembrei-me, não me voltar a lembrar. Ora bem, então vamos lá ver. Ahm, Quando nós olhamos para aqui e vemos assim, bom, neste, bom, o numerador é 3, não é nada de especial, no denominador temos 5 elevado a n menos n, quem é o manda-chuva desta coisa? Bom, claro que 5 elevado a n é muito maior do que n, ou seja, isto está aqui, vai se comportar, vai ser muito mais parecido com 3 sobre 5 elevado a n do que com 3 sobre n. Está bem? Então, isso sugere que se calhar vamos comparar com a série geométrica, como disse o Manuel. Vamos tentar comparar com a série geométrica, ou seja, com 3 sobre 5 elevado a n. Então, se calhar, podemos chegar assim e dizer assim, então vamos pôr aqui uma desigualdade e vamos pôr 3 sobre 5 elevado a n menos n, que é o termo geral da nossa série, comparado com o termo geral de 3 sobre 5 elevado a n, e vamos pôr aqui uma desigualdade, para aplicarmos o primeiro critério de comparação. E que desigualdade é que nós podemos pôr ali? Menor ou igual, maior ou igual, o que é que... Pronunciem-se, meus caros. Não é difícil. A pergunta... Ui, ignorem que está em baixo, já vamos ver. Ah, menor, maior, bom, então, em que é que ficamos? Há quem diga que é menor ou igual, maior, maior. Pronunciem-se mais. Isto não vai por maioria, mas... Ora, maior, menor ou igual. Há várias opiniões. Há várias pessoas que dizem maior, mas dizem menor, dizem menor, maior, menor. Ora bem, maior ou igual. Ora, se nós olharmos para estas duas frações, o que é que elas têm de comum? Têm o mesmo numerador. Então como é que a gente compara frações? Olhamos para o denominador. Quanto maior for o denominador, menor a fração. Portanto, a série que nos foi proposta tem um denominador menor, porque está aqui a subtrair n, portanto a fração vai ser maior. Vamos pôr ali maior. Maior, podemos pôr maior ou igual, não é mentira, não é? Portanto temos maior ou igual. Bom, e então, segundo o nosso primeiro critério de comparação, o que é que a gente pode concluir daqui? Temos uma série que nós conhecemos, temos uma série que é maior, podemos concluir que a nossa série é... Digam lá coisas, ninguém se pronuncia. Bom, comecemos pelas coisas mais simples. 3 sobre 5 elevado a n é o termo geral de uma série 3 sobre 5 elevado a n. É uma série, que tipo de série é? Geométrica. De razão, 1/5. É 3 vezes 1/5 elevado a n. É uma série, esta geométrica é uma série, repetez tous,
Convergente. Digam lá todos, convergente. Ora, e esta série é maior do que uma convergente. E então, podemos tirar conclusões? Não, pois não, exatamente. Não podemos. Por aqui não podemos tirar conclusões, portanto vamos pôr aqui assim. Não. Pôr aqui letra grande, não é? Ui. Não se conclui. Não se conclui porque o termo geral desta série, este é o termo geral de uma série convergente, uma coisa maior do que uma convergente, pode ainda ser convergente ou não. Por aí não chegamos lá. Bom, mas nós podemos facilmente suspeitar que a resposta deve ser convergente. Porquê? Porque, reparem, é a mesma ideia dos manda-chuvas. Isto que está aqui é um bocado maior do que aquilo, mas bom, o manda-chuva é o 5 kW em ano. Se esta série vai ser parecida com esta, só que é um bocadinho maior. Bom, então, o primeiro critério de comparação não serve, serve o... Que critério é que serve? Bom, também não temos muito mais, não é? Esta coisa é um bocadinho maior, mas é basicamente do mesmo tamanho. Então vamos usar o critério qual? Não há assim muitos mais. Se não é o primeiro, meus caros. Oh, meninos, há umas conversas cruzadas que não têm nada a ver com a aula, portanto, portar-se bem, está bem? Há um menino chamado tem sono, mas porta-se bem, está bem? Ok? Ora bem, então vamos lá ver. O segundo, David diz, bom, pois, não é o primeiro, é o segundo, exatamente. E o segundo critério de comparação consiste em fazer o quê? Consiste em nós fazermos, desculpem lá, não estranhem estas coisas. Consiste, em vez de nós dizermos se uma coisa é maior ou é menor que a outra, consiste em nós dividirmos uma pela outra e vermos qual é o limite. O que é que diz o segundo critério de comparação? Se este limite der um valor finito, que não seja zero, portanto, se isto der 2, 5, 3, um quinto, não importa, significa que as duas séries têm a mesma natureza, ou seja, convergem as duas ou divergem as duas. Neste caso, não é nada difícil de ver que o limite vai dar quanto? Mesmo sem escrever nada. Vou ter zero. Bom, alguém disse zero, mas já alguém disse 1. Não é? Reparem, eu tenho 3 sobre 5 elevado a n mais uma PVID, ou 3 sobre 5 elevado a n, isto vai dar 1. Ok? Está bem? Portanto, conclusão da história. Vamos escrever tudo, o limite é igual a 1. E agora vamos escrever tudo direitinho, que é para não... Como o limite é finito e diferente de zero, eu vou escrever isto tudo direitinho, que é para depois não ficar com a ideia que é por causa de dar 1. Por acaso dá 1, não tem que ser igual a 1. As duas séries são da mesma natureza. Pelo segundo critério de comparação. Portanto, o primeiro critério de comparação não permite tirar conclusões, o segundo critério de comparação permite tirar conclusões. Esta série, apesar de não ser uma série geométrica, é muito parecida com aquela outra série geométrica. O termo geral, um termo geral dividido pelo outro tende para 1, ou seja, estão praticamente do mesmo tamanho. E o critério de comparação, o segundo critério de comparação, diz, ok, então neste caso as duas convergem ou as duas divergem. E nós sabemos que esta série é convergente. Então vamos escrever, já agora vamos escrever isto tudo direitinho. Como? A série somatória de 3 sobre 5 elevado a n é uma série convergente. O que é uma série convergente? Vamos pôr aqui entre parênteses. Série
geométrica de razão 1/5 a série dada é convergente. E assim temos o exercício todo resolvido. Ok? Bom, então agora podemos voltar aos slides da nossa aula, ou entrar nos slides da nossa aula. Ok? Portanto, este era o primeiro exercício que nós já resolvemos e agora vamos falar de mais algumas coisas sobre séries. Vamos começar por aprender um novo critério para estudar séries, que é chamado critério da razão ou critério de D'Alembert. É mais um nosso amigo para vocês irem visitar na Wikipédia ou no site que é o MacTutor, que tem biografias de matemáticos. Portanto, o critério de D'Alembert é de alguma maneira inspirado nas séries geométricas. Uma série é uma série geométrica quando o termo geral é uma progressão geométrica, isto é, quando o quociente entre dois termos consecutivos da sucessão é sempre igual, chamamos nesse caso a razão da progressão geométrica. Ora, o critério de D'Alembert podemos pensar assim, bom, vamos ver qual é a razão desta série, ou seja, vamos fazer o quociente AN mais 1 sobre AN e ver quanto é que dá. Fazemos o quociente. Bom, este quociente, se for uma série geométrica, dá sempre o mesmo valor, mas para as outras séries não dá. Mas podemos ver, dizer assim, ok, está bem, não dá sempre o mesmo valor, mas vamos lá ver se tem limite. Se o n for suficientemente grande, aquele AN mais 1 sobre AN vai ser praticamente igual a A, ou seja, podemos pensar que é como se a série fosse quase geométrica, não tem uma razão sempre igual a A, mas aquela razão vai se aproximar de A. E o critério diz-nos que, bom, se esta razão, entre aspas, for menor do que 1, reparem aqui não vamos pôr menor, menos 1 entre menos 1 e 1, porque só estamos a falar de séries de termos positivos, tal como nos critérios de comparação, é só séries de termos positivos. Portanto, aqui isto nunca vai dar valores negativos. Se este valor for menor do que 1, então o que é que acham que a série vai ser? É pensar em termos de série geométrica. Dizer assim, bom, se isto fosse geométrica e isto era menor do que 1, isto era a razão, então a série seria convergente. Convergente, muito bem. Ok. Bem. Portanto, esta é a ideia. O critério de D'Alembert é pensar assim, se não for geométrica, mas fosse quase como se fosse uma série geométrica, como é que se comporta? E comporta-se da mesma maneira. Se aquele quociente for inferior a 1, se aquele limite for inferior a 1, então a série é convergente. Bom, e se aquele limite for superior a 1, aí até nem era preciso nós irmos propriamente pensarmos em séries geométricas, podemos pensar numa razão mais fundamental, mais básica ainda. Se este limite for maior do que 1, a série vai ser divergente. Bom, aí podemos explicar facilmente porquê. É que se AN mais 1 sobre AN é sempre maior do que 1, isto não pode tender para zero. Começo com um número positivo e vou multiplicando por coisas maiores do que 1, não pode tender para zero. Aliás, vai tender para mais infinito. Portanto, aí é óbvio, digamos assim, esta última parte é óbvio que a série tem que ser divergente, porque, no termo geral, se este quociente aqui é maior do que 1, isto não vai tender para zero de maneira nenhuma. Ora, bom, resta ainda uma hipótese, não é? Resta uma hipótese. Bom, nós vimos assim, se este limite der menor do que 1, série convergente. Se o limite der maior do que 1, série divergente. E o que é que falta? Se der 1. Se der 1. Bem. Bom, e se der 1, o que é que vai suceder? Bom, o que sucede é que nós conseguimos facilmente arranjar exemplos em que dá 1,
e a série é divergente, e outros exemplos em que também dá 1 e a série é convergente. Portanto, se nós aqui, pelo simples facto deste limite dar 1, não podemos tirar uma conclusão. Tá bem? Não podemos tirar conclusões, porque há exemplos em que dá 1 e é convergente, e há outros exemplos em que dá 1 e é divergente. E é muito fácil nós darmos exemplos desses, basta pensarmos nas nossas séries de Dirichlet que nós temos estado a falar, por exemplo, a série harmónica, bem conhecida, que é um exemplo de uma série divergente. Se eu fizer 1 sobre n mais 1 a dividir por 1 sobre n, o limite dá 1. Nada especial. Portanto, temos um caso em que o limite dá 1 e a série é divergente. Mas se em vez de usarmos 1 sobre n, se usarmos 1 sobre n ao quadrado, também não é nada difícil de ver que 1 sobre n mais 1 ao quadrado, a dividir por 1 sobre n ao quadrado, fazer o limite, vai dar 1 na mesma. Portanto, aliás, todas as séries de Dirichlet, se eu fizer este limite, dá sempre 1. E umas são divergentes, outras não. Portanto, se eu tentar fazer isto com uma série de Dirichlet ou com uma série parecida com uma série de Dirichlet, o que é que vai acontecer? O limite dá 1 e este critério não dá consequência nenhuma. Não tiramos daqui nenhum resultado prático. Mas, então, vamos ver um exemplo em que este critério nos permite facilmente obter resultados. E um exemplo que, como vamos ver mais tarde, tem uma enorme importância para nós. Ora, vamos pôr aqui uma série. Depois já vamos ver onde é que esta série aparece e tem uma importância enorme em todo o cálculo. Esta série aqui, para um certo x real, vamos tentar ver o que é que podemos aqui concluir. Ora bem, esta série é conhecida como a série exponencial. E se nós aplicarmos o critério de D'Alembert aqui, o que é que vamos fazer? Vamos fazer o limite de an mais 1 a dividir por an. E vamos ver quanto é que dá. Bom, reparem, só podemos aplicar isto, em rigor só podemos aplicar isto se o x for um número positivo, porque só podemos fazer isto para séries de termos positivos. Ora bem, então vamos fazer aqui a conta ao lado. Não é preciso fazer conta lá porque eu tenho aqui nos slides. Okay, só um pouco. Ora, então vamos lá ver. Esta série é convergente, vamos ver porquê. Okay. Vamos ver que o critério de D'Alembert dá o resultado pretendido. Portanto, se eu fizer este limite, an mais 1 dividido por an, bom, o que é que isto dá? Vamos substituir, fica x levantado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, dividido por x levantado a n sobre n fatorial. Arrumamos a conta, bom, o x levantado a n mais 1 com o x levantado a n fica só x, e o n mais 1 fatorial com n fatorial fica só n mais 1, ou seja, isto dá. Simplificada esta expressão, dá isto. E qual é o limite desta coisa? Bom, x é um número real que está fixo, número real positivo, bom, e o n tende para mais infinito. Portanto, este limite dá 0, exatamente. 0. Ok. Bom, e o critério de D'Alembert dizia-nos o quê? Dizia-nos, se este limite der qualquer coisa que seja inferior a 1, então a série é convergente. Portanto, nós temos, esta série vai ser convergente, seja x um número positivo qualquer. E, de facto, podemos verificar com alguns critérios que nós não damos aqui, mas que também não seriam muito difíceis, podemos ver que se o x for negativo, então tranquilamente isto também funciona. Portanto, esta série vai ser convergente, seja x aquilo que um número real qualquer, vai sempre ser convergente. E a soma desta série é uma coisa bem conhecida do nosso percurso e que se vai tornar ainda muito mais bem conhecida ao longo da nossa disciplina, que é a função exponencial. Portanto, a soma desta série é precisamente elevado a x. E, portanto, este é um exemplo extremamente importante, nós vamos encontrar ao longo do nosso curso de função exponencial que está ligada a tanta coisa. Ora bem, portanto, temos aqui um exemplo em que o critério de D'Alembert nos permite tirar a conclusão, recapitulando, fazemos o quociente, procuramos se haverá qualquer coisa que se comporte como a razão desta série, se
se esta série fosse qualquer coisa parecida com uma série geométrica, que razão é que teria? E vamos ver, bom, se tiver uma razão menor do que 1, vai ser uma série convergente, digamos assim. Esta razão, entre aspas, mas explica a motivação porque é que isto funciona. Ok. Bom, e agora vamos ver outro critério ainda, algo parecido com este, é chamado critério de raiz, ou de Cauchy, do nosso amigo Agostinho, como eu costumo dizer, não é? Augustin Louis Cauchy. Também são convidados a ir consultar sobre a história deste matemático, o nosso amigo Agostinho, e mais uma vez é um critério para séries de termos positivos, e desta vez, em vez de fazermos um limite de AN mais 1 dividido por AN, faz outro limite que também tem a ver, ao fim e ao cabo, inspirado no mesmo espírito. Tem a ver com, fazemos este limite, em vez de ser AN mais 1 sobre AN, no caso de aplicarmos o critério de raiz, fazemos raiz indiciando da AN. Fazemos este limite e vamos ver quanto é que dá. E, mais uma vez, podemos inspirar-nos na série geométrica e perceber de onde é que vem esta ideia. Se o nosso A indiciando fosse termo de uma série geométrica A elevado a N, o limite dava A, bom, e voltávamos outra vez ao mesmo espírito. Se isto fosse uma série geométrica, este limite ia dar a razão da série geométrica. Bom, e mais uma vez, então, a conclusão é a mesma. Se isto se parece com uma série geométrica de razão menor que 1, então vai ser uma série convergente. Se isto se parece com uma série geométrica de razão maior que 1, então vai ser uma série divergente. Aliás, nós vimos, no capítulo das sucessões, nós vimos que uma maneira de calcular este limite raiz indiciando da AN para uma certa sucessão era fazer precisamente o limite da AN mais 1 a dividir por AN. Ainda ontem, que esteve da minha TP, fizemos um limite destes. Portanto, para calcular este limite, uma maneira prática de fazer este limite às vezes é calcular AN mais 1 sobre AN, e vimos que os dois limites davam a mesma coisa. Portanto, não é surpreendente que se este limite da AN mais 1 sobre AN é a mesma coisa, então as considerações que nós tiramos também são as mesmas. Se o limite é menor que 1 da série da convergente, o limite é maior que 1 da série da divergente. E se o limite é igual a 1, bom, também, tal e qual como no critério de D'Alembert, não podemos concluir nada, visto que há exemplos em que dá 1 e é convergente, e há exemplos em que dá 1 e é divergente. Bom, vamos ver um exemplo em que este critério funciona. Bom, temos aqui uma série, somatório de 2n mais 3 sobre 3n menos 1 elevado a n. Já agora, podemos aproveitar para pensar assim, então, uma pergunta muito legítima é, se me dá uma série para eu estudar, como é que eu sei se vou aplicar o critério da raiz ou da D'Alembert? Como é que eu escolho que critério é que eu vou usar? Reparem, os exemplos que nós vimos agora são bastante sugestivos. Reparem, este aqui, o que é que nós temos? Temos um termo geral em que está ali qualquer coisa elevada a n. Isto é uma grande deixa de dizer assim, é fácil eu fazer raiz indiciando disto, corta o elevado a n e é uma coisa fácil de calcular. No exemplo que tínhamos anteriormente, o que é que nós tínhamos? X elevado a n sobre n fatorial. Tínhamos muitas potências, muitos fatoriais. Quando eu faço a n mais 1 sobre a n, há uma data de coisas que vai cortar e vai simplificar. Portanto, a própria forma do termo geral da série diz-nos, bom, isto se eu usar o D'Alembert corta e dá uma coisa simples, este se eu usar o critério de raiz corta o elevado a n e dá uma coisa simples. Se eu fosse fazer o critério de D'Alembert com isto, e ficava uma coisa elevada a n mais 1, ou uma coisa elevada a n, ficava uma atrapalhada, funcionava, mas dava umas contas complicadas. Se eu fizer raiz indiciando, critério de raiz, o que é que dá? Bom, está elevado a n, corta o elevado a n, fica 2n mais 3 sobre 3n menos 1. E qual é o limite disto? Fácil. 2 terços. 3n, 2 terços. Okay. Bom, e portanto, o que é que podemos concluir? Concluímos, no fundo, e se olharmos outra vez para a série, percebemos isto. Eu tenho aqui uma coisa do tipo algo elevado a n, não é uma série geométrica, porque o que está aqui não é constante. Mas isto é uma coisa muito perto de 2 terços elevado a n. Ou seja, isto é muito parecido com a série geométrica 2 terços elevado a n. E a conclusão é que a série é convergente, claro. Portanto, comporta-se muito, muito semelhantemente a uma série geométrica de razão 2 terços. Cá está, com razão menor do que 1. Portanto, critério da raiz. Como é que eu faço? Tenho uma série em que o termo geral tem lá qualquer coisa elevada a n. É uma boa deixa para dizer, faço raiz indiciando, vejo o limite. Reparem, se fosse, por exemplo,
3 meios elevado a n já ia dar uma série divergente, não é? Portanto, se aqui fosse, por exemplo, se aqui tivesse 3n-1 sobre 2n mais 3, se isto estivesse ao contrário, e aparecesse com uma série de geométrica razão 3 meios, isto em termos geral ia tender para infinito, em vez de tender para zero, não funcionava. Ok, bom, claro que nas TPs vamos fazer vários exercícios sobre isto. Há alguma questão que queiram pôr agora, antes de avançarmos para outro tópico? Alguma questão que queiram pôr sobre as séries? Algum exemplo? Alguma dúvida? Queiram fazer mais um exercício ou perguntar alguma coisa que não esteja claro? Aproveitem agora, é uma boa altura, fazemos uma breve pausa, antes vamos passar agora para outro assunto completamente diferente, portanto agora é uma boa altura, se querem pôr alguma questão. Portanto eu vi que toda a gente percebeu que o limite é... ok, está bem. Já reparei que há aqui pessoas que adotam nomes muito interessantes, não? Que os vossos nomes os nomes online, alguém passou a chamar-se Augustão e Cauchy, está bem, é giro. Alguém passou a chamar-se matemática é fixe. Acho que esses nomes são mais giros do que tenho que son, sinceramente. Ora bem, então, não há dúvidas, meus caros? Muito bem. Ora, então, bom, agora vamos passar para... Ora, agora já temos um Leonardo Fibonacci e tal. Ok, está bem, temos nomes interessantes. Ora bem, então vamos lá ver. Agora vamos entrar no capítulo que é o capítulo de funções reais de variável real. Então nós, ao fim e ao cabo, nós já falámos em alguns casos especiais de funções reais de variável real, que eram as sucessões, que eram funções em que o domínio era um conjunto de números naturais. Bom, vamos então brevemente recapitular. Nós temos uma função de um certo conjunto A para um conjunto B, quando chamamos função real de variável real. Portanto, nós temos que a função é uma função real quando o conjunto de chegada é os reais e a função é de variável real quando o conjunto de partida é um conjunto de números reais. Para nós descrevermos uma função real de variável real, temos que dizer duas coisas, basicamente. Temos que dizer qual é o domínio onde ela está definida e temos de dizer como é que nós calculamos a imagem, ou seja, normalmente damos uma expressão de como calcular a imagem de um determinado número. Portanto, dizemos qual é o domínio e dizemos qual é a expressão. Ora, por exemplo, se eu disser, por exemplo, só f de x é igual a x ao quadrado mais 1, falta-me um pormenor. Falta-me dizer qual é o domínio onde estou a definir a função. Normalmente, se não se diz nada, há um certo subentendido que fica a dizer assim, bom, qual é o domínio? É o maior que puder ser. Por exemplo, se eu disser a função f de x é x quadrado mais 1, como eu posso definir isso para um número real qualquer, não dizendo nada, em geral está subentendido que será para todos os reais, mas não é a mesma coisa dizer que esta função está definida nos reais, ou está definida nos naturais, ou está definida só para os números positivos. São tudo funções diferentes. Porquê? Porque o domínio de cada uma é diferente. Ora bem, há certas operações que nós podemos fazer com funções e ao fazermos isto convém refletirmos, aproveitamos para refletir um bocadinho sobre várias coisas. Portanto, se eu tenho duas funções, eu posso somar duas funções. Bom, como é que eu defino a função f mais g? Bom, de maneira natural, assim, se eu tenho duas funções, eu somo dizendo assim f mais g, aplicado a um certo elemento é o mesmo que aplicar o f, aplicar o g e somar o resultado. Bom, é soma de funções de maneira natural. Devem notar que está ali um espaço em branco, espaço ainda por preencher, que é para indicar o domínio desta função. Ora, que domínio é que eu posso pôr ali? Posso pôr ali os reais? Posso pôr aqui R? Posso pôr aqui what? Repare, esta função está definida num certo conjunto A. O domínio desta função é o A. O domínio desta função é o B. E agora estou a tentar definir F mais G. O que é que eu posso pôr ali? União com B. União com B. A união com B, será? Interseção, não. Interseção. Ok, portanto,
temos aqui duas possibilidades, união ou interseção. Vamos lá ver. Para definirmos esta função num certo x, vamos supor, por exemplo, que eu quero calcular f mais g de 2. Okay? O que é que isto vai dar? Bom, vai dar f de 2 mais g de 2. Será que eu posso definir esta expressão? Bom, somar não é problema. O problema é, será que f de 2 existe? Quando é que f de 2 existe? Bom, existe se o 2 for um dos elementos aqui do domínio da função f. Será que g de 2 existe? Bom, existe se o 2 for pertencer aqui ao conjunto B. Bom, então o f mais g de 2, por exemplo, só vai existir se existirem este e existir este. Tem que existir os dois, senão não posso somar, não é? Então, esse elemento, por exemplo, 2, quando diz 2, uma coisa qualquer, tem que estar no A, porque senão este não existe. E também tem que estar no B, senão este não existe. Porque tem que estar no B, senão este não existe. Então tem que estar no A e tem que estar no B. Então é união ou é interseção? Interseção. 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 Por exemplo, se eu definir, vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo. Vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, se eu quiser fazer esta soma, raiz de 3 mais x mais raiz de x menos 5, digamos que isto é o f de x, isto é o g de x, o que é que tem de acontecer? Bom, para eu poder fazer raiz de 3 mais x, para eu poder fazer raiz de uma coisa, o que é que tem de acontecer? Estamos a falar só de funções reais, não é? Portanto, isto tem que dar um número real. O que é que tem de acontecer para o raiz de 3 mais x dar um número real? O que é que tem de acontecer ao x? Tem que ser maior ou igual a menos 3. Tem que ser maior ou igual a menos 3, exatamente. O x tem que ser maior ou igual a menos 3. Por outro lado, para eu poder fazer o raiz de x menos 5, o x tem que ser Maior ou igual a 5. Ora, para eu poder fazer as duas, tem que ser ao mesmo tempo maior ou igual a menos 3 e maior ou igual a 5. Não basta uma das duas coisas, tem que ser as duas, tem que satisfazer as duas condições, senão não consigo calcular esta expressão. Portanto, é a interseção das duas condições. Tem que ser as duas ao mesmo tempo. Ora bem, então, também obviamente posso subtrair. E o que é que eu posso fazer aqui no domínio se eu subtrair? O que é que tenho de pôr ali, naquele espaço? Bom, não é muito difícil de ver que, ok, Paulo disse o mesmo. O mesmo. Bem, há bocadinho João Pedro tinha dito que o x tinha de ser maior ou igual a 5 naquele exemplo, isto está certo. Ora bem, e se eu em vez de subtrair, multiplicar? Bom, mesma coisa. Não é? Portanto, não... É exatamente o mesmo raciocínio. Para poder fazer esta conta, tenho que poder calcular f de x e g de x e depois multiplicar não é problema. E se eu dividir em vez de multiplicar? Agora já há aqui uma pequena diferença. O g de x tem que ser diferente de 0. Exato. Exatamente. O g de x tem que ser diferente de 0. Ou seja, agora não basta o x estar no A e estar no B, mas além disso é preciso que o g de x seja diferente de 0. Ok? Eu escrevi isto desta maneira, dizer assim, o x tem que estar no A, tem que estar no B, mas, digamos, além de estar no B, tem que satisfazer mais uma condição. O g de x tem que ser diferente de 0. Se eu fizer em módulo, o que é que acontece?
que é que eu posso pôr aqui? Portanto, se eu vou definir uma função módulo de f, dizer assim, bom, módulo de f, aplicar um certo x, é fazer f de x e pôr em módulo. Pode pôr A. Tem que estar no A, exatamente. Não tem problema mais que isso. Se eu fizer raiz quadrada de f, o que é que acontece? Então, Ser A maior ou igual a 0. portanto, o x tem que estar no A, porque senão, claro, f de Sim, x. sim. Mas além disso, O o resultado tem que f ser de maior ou igual a x, 0. o f de x tem que ser maior ou igual a 0. Portanto, digamos assim, tem que estar no certo, tem que estar no A e a satisfazer, além disso, f de x maior ou igual a 0. Bom, ok. Vamos para uma coisa ainda mais importante, que é fazer a composição de funções. Fazer uma composição de funções é pegar no elemento, aplicar uma função e depois pegar no resultado e aplicar a segunda função. Por exemplo, temos a função que nós costumamos chamar, até assim um bocadinho despreocupadamente, gof, costumamos ler isto como gof, não é? Isto, G composto com F, que consiste em fazer isto. Esta função aplicada a x, o que eu faço é pego no x, calculo f de x e depois pego no resultado e calculo g disso. Faço primeiro o f, depois o g. Que domínio é que eu posso atribuir a esta função? Ora, vamos lá ver. Eu primeiro tenho que poder fazer f de x, ou seja, este x tem que pertencer ao domínio do f, ou seja, o x tem que pertencer a A, senão nada funciona. E depois, além do x pertencer a A, a Raquel diz que o A tem que estar contido em B. Não exatamente, não exatamente. Vamos lá ver. O x tem que pertencer a A e depois o f de x, o f de x tem que pertencer a B, porque eu vou fazer g de, não vou fazer g de x, portanto se fizesse g de x, o x tinha que pertencer a B, mas eu vou fazer g de f de x, então é o f de x que tem que pertencer a B. Portanto, podemos escrever desta maneira. É um certo subconjunto A, porque o x tem que estar no A, mas além disso, o f de x tem que pertencer a B, como o João está a dizer, basicamente isso. Portanto, são aqueles elementos que estão em A e em que o f de x pertence a B. E já vamos fazer daqui a pouco exemplos concretos. Bom, por outro lado, eu posso pensar em fazer a composição na ordem inversa, ou seja, faço primeiro G, pego no X, faço G e depois faço F. Bom, e o raciocínio é o mesmo. O X tem que pertencer a B, senão este G de X não existe, mas depois o G de X tem que pertencer a A, senão não funciona. Então é um subconjunto de B. Reparem, uma coisa que salta logo aqui à vista é que estes conjuntos não têm nada que ser o mesmo. Para já aqui o x tem que estar em A e aqui o x tem que estar em B, que podem não ser nada a mesma coisa. Portanto, uma coisa a reter logo desde o início é que, à partida, não há nenhuma razão para pensar que estas duas funções sejam a mesma. Ou seja, nós estamos um bocado habituados, desde pequeninos, a trabalhar com operações que são comutativas, ou seja, eu troco a ordem da mesma coisa, a adição, a multiplicação, tem essa propriedade, mas aqui não acontece. Aliás, vocês conhecem um exemplo também onde muito ostensivamente falha a operação a comutatividade, que é a multiplicação de matrizes que vocês deram em matemática 1. Também não é comutativa, não é? Ora bem, então vamos lá ver um exemplo concreto, porque isto percebe-se melhor é com um exemplo. Então, vamos pegar uma função definida desta maneira, bom, e para chamar a atenção, começamos por deixar aqui o espaço aqui, dizer assim, esta função só fica bem esclarecida qual é, se eu disser qual é o domínio. Bom, à partida, não haver nenhuma razão em contrário, o maior domínio que eu posso pôr ali é R. Então vamos pôr R. Reparem, eu poderia definir uma função dizendo que esta função está definida no intervalo de 2 a 5, por exemplo, com valores em R, e dar a mesma expressão. A função já era diferente porque o domínio era um conjunto diferente. Agora vamos dar outra função e vamos fazer o mesmo princípio, dizer assim, ok, vamos definir esta função g de x igual a raiz de x menos 1. Qual é o maior domínio onde podemos fazer isto? Bom, tenho x menos 1, está dentro de uma raiz quadrada, portanto o x menos 1 tem que ser maior ou igual a 0. Okay? Portanto, eu posso definir esta função no intervalo desde de onde até onde? O que eu posso pôr ali? No intervalo, alô,
Dites quelque chose, mes enfants. Posso definir isto no intervalo. X 1 a menos mais 1. infinito. 1 a mais infinito, exatamente. 1 a mais infinito. Ok? Bom, e então, agora vamos tentar fazer a função composta. Vamos fazer a função composta. Então, f composto com g. Ora, vamos pensar o que é que vamos pôr ali e vamos pensar como é que fazemos a conta. Vamos pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. Assim, bom, f de g de x. Bom, g de x é raiz quadrada de x menos 1. Portanto, aqui vai ficar raiz quadrada de x menos 1. E depois vou aplicar f dessa coisa, ou seja, vou levar essa coisa ao quadrado. Portanto, vai ficar raiz de x menos 1 elevado ao quadrado. Ok? Não. Bom, eu posso simplificar esta expressão e dizer assim, bom, se eu pego num número, faço raiz e depois eu levo outra vez ao quadrado, volto a obter o número com que eu parti. Ou seja, isto é o valor desta expressão que está aqui é igual a x menos 1. Ok, e agora eu pergunto, bom, e qual é que é o domínio que eu ponho ali em cima? 1 a mais infinito. 1 a mais infinito, exatamente. É importante chamar a atenção para isto. Se nós fizermos esta conta toda, olharmos só aqui para o fim, nós somos convidados a pensar assim, isto dá x menos 1, eu posso fazer isto sempre, então ponho ali r. Mas é mentira, porque reparem, o que nós fizemos foi, primeiro que tudo foi, calculámos g de x, ou seja, o x tinha que estar no intervalo de 1 a mais infinito, e depois levámos ao quadrado que não havia problema, então o x tinha que estar desde 1 a mais infinito. O domínio desta coisa é de 1 a mais infinito. Não deixemos que, por acaso, esta função simplifica-se, dá esta expressão, mas não é a mesma coisa estar definida no intervalo de 1 a mais infinito ou estar definida em r. Eu não posso fazer f composto com g para o x igual a menos 1, porque vou tentar logo fazer raiz de menos 2 e tenho logo problemas. É composto ao contrário. Vamos lá ver. Vamos fazer a conta. Mesma coisa. O que é que vai acontecer? Ora, g de f de x. Ora, f de x é x quadrado. Portanto, vai ficar g de x quadrado. E g de uma coisa é raiz dessa coisa menos 1. Ou seja, vai ficar raiz de... Aqui vou pôr f de x, ou seja, x quadrado. É raiz de x quadrado menos 1. Ok. Bom, e agora... Reparem que não deu a mesma coisa, não é? Se dúvidas ainda houvesse, eu posso fazer experimentar e ver que isto não dá a mesma coisa. Não é? Por exemplo, para x igual a 2, esta função dá 2 menos 1, 1, e esta função dá raiz de 3, não é? Portanto, se ainda houvesse alguma esperança de que estas coisas, afinal de contas, davam iguais, não dá. Não dá. Bom, e falta dizer qual é o domínio desta composição. Ora, vamos lá ver. Então, o que é que nós fizemos? Primeiro, fomos calcular f de x. Bom, mas o f está definido no R inteiro, não há problema. E depois fomos calcular g desta coisa. Ora, era preciso então que o f de x esteja no intervalo de 1 a mais infinito. Ou seja, o que nós temos que ver é quando é que o f de x está no intervalo desde 1 a mais infinito. E agora, põe-se-nos um problema, dizer assim, então como é que eu vejo se... Portanto, no fundo, preciso de ver que o x ao quadrado tem que estar no intervalo de 1 até mais infinito. Vamos lá ver se a gente consegue resolver isto. Ora, portanto, precisamos resolver, ao fim e ao cabo, a desigualdade x ao quadrado maior ou igual a 1. Eu agora vou pôr aqui o quadro branco. Não costumo usar muito o quadro branco, mas desta vez vou usar o quadro branco. Estão a ver o quadro branco? Sim. Sim, estamos. Sim? Ok. Então, x
ao quadrado maior ou igual a 1. É esta questão. Ora, isto é algo onde as pessoas geralmente metem muito os pés pelas mãos e, portanto, vamos aproveitar para refletir um bocadinho como é que a gente resolve estas coisas com enorme facilidade. Bom, geralmente as pessoas pensam assim, agora tiro aqui ao quadrado e ponho mais ou menos raiz de 1 e depois não sei se é maior ou igual, se é menor ou igual, e pessoas escrevem x maior ou igual a mais ou menos raiz de 1 e fica uma atrapalhada que não dá jeito nenhum. Como é que a gente faz isto bem feito? Lembram-se uma coisa que eu dizia, por acaso agora desde que estamos online não tenho falado muito nisso, não é? É que fazíamos muitos, é sempre bom fazer o quê? Já não se lembram? Fazer bonecos. Não é? Alguém se lembrava, ok, a Beatriz disse fazer bonecos. Ok, então vamos lá ver, fazer um boneco x quadrado. Como é que é o boneco x quadrado? Não sei se eu consigo fazer, não é? Não está muito mal, não é? Uma parábola, não é? Onde é que estão os eixos? Ui, é um bocado torto, mas pronto. Ia tocar ali em cima, não é? Ia tocar ali. Pronto, foi isso um bocadinho mais gordo. Ok, obrigado por pôr aí o Y. Ora bem, então vamos lá ver. Onde é que está o 1? Bom, está para aí aqui, não é? 1. Boa, boa. Foi mostrar ao irmãozinho pequenino. Muito bem. Ora bem, então, o que nós queremos é saber quando é que o x quadrado é maior ou igual a 1. Ou seja, está aqui para cima. Ora, basta a gente fazer aqui um risquinho. Um risquinho. E um risquinho. Menos 1. 1. Então, quando é que o x quadrado é maior ou igual a 1? Bom, aqui o x quadrado é maior ou igual a 1, ou seja, do menos 1 para trás. E aqui o x quadrado também é maior ou igual a 1, ou seja, do 1 para a frente. Okay? E com isto nós temos a resposta que nós queríamos. Okay? Portanto, o que é que nós queremos? O x tem que estar de menos infinito até menos 1, ou então do 1 para a frente. Okay? Quero que... Reparem, portanto, só para terminar, nós fizemos uma composta num sentido, numa ordem, composta na ordem inversa deu coisas completamente diferentes. Não só a expressão é diferente, como os domínios são completamente diferentes um do outro. Na próxima vez vamos continuar a falar de funções, vamos falar de limites, de continuidade, vamos continuar o estudo de funções reais. Na TP vamos continuar a estudar as séries e depois, muito em breve, teremos depois o nosso segundo mini-teste. Há pessoas que ainda têm hoje mini-teste para fazer, espero que continue a correr bem. Até agora as pessoas, de maneira geral, correu bem. E, portanto, por aqui, o que tinha para vos contar hoje era isto. Se tiverem questões, estão à vontade, como sempre. Estamos a terminar. Vou parar a gravação. Ficou a gravar.